Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Miguel Basílio e essa é a nossa primeira aula sobre o GPT Maker. Eu vou disponibilizar um link direto para você aqui embaixo para você ter acesso à plataforma, conseguir criar sua conta e ter alguns benefícios. Quando você clicar no link, você vai ser direcionado para essa página específica em que você vai fazer o seu cadastro. Você vai colocar seu nome, nome da empresa, e-mail, seu WhatsApp e sua senha. Feito isso, você já vai estar dentro da plataforma. E aí, eu vou pular essa etapa aqui, porque eu já tenho uma conta criada, e aí eu volto lá dentro. Quando você fizer o cadastro, esse aqui vai ser a sua tela inicial. Aqui a gente tem algumas especificidades, porque eu já tenho um agente de teste aqui, que é a Marta, e também já utilizando crédito aqui, né, na conta. Mas basicamente, esse aqui é o seu painel principal de dashboard aqui do GPT Maker. Nele a gente tem aqui a logo bonitinha, aqui a gente consegue fazer filtro por agente, né? A gente busca aqui os agentes, se eu não me engano aqui eu tenho 3 agentes criados, né? A Marta, o Juan e a Duda. Então o que eu consigo fazer? Entrar na Marta, por exemplo, se eu clico aqui na Marta, eu vou direto para ela. Se eu venho aqui e coloco o Juan, eu vou direto para o Juan. Se eu venho aqui e coloco a Duda, eu vou direto para a Duda. Voltando aqui, aqui a gente tem os nossos créditos. Como é que funciona? Deixa eu entrar aqui em faturamento, que aí eu explico. Basicamente, você tem uma conta que vai ter, se eu não me engano, 1.000 créditos para ser utilizado de maneira gratuita no período de teste. Você tem que ir com um plano básico, que é R$ 89,00 por mês, você tem de 2.500 de crédito. E aí é um ponto importante. Esses créditos aqui são mensagens que são geradas pelo seu agente. Então, por exemplo, dentro de uma conversação ali que seu agente vai ter com uma pessoa externa, ele recebe informação e quando ele gera a resposta, ele vai consumir crédito. E aí a quantidade de crédito vai depender da linguagem que você vai estar utilizando. Deixa eu entrar aqui rapidamente no agente. Quando eu entro aqui, ó, eu tenho um crédito, 5 créditos, 3, 25, 20, 10, 2, 3 e 1. Esses créditos aqui é o custo por mensagem, por resposta gerada, que aí vai abater desse montante aqui de cima. Vamos voltar aqui no Dash? Na verdade, no faturamento, né? Eu entrando aqui no faturamento, então a gente tem um plano Basic que tem 2.500 créditos, 5 agentes disponíveis. O que muda aqui é a quantidade de mensagem e a quantidade de agente. Pessoas que você vai adicionar aqui na sua equipe, seja como atendente, como treinador ou como gerente, não vai ter custo adicional. Então você tem uma possibilidade de colocar quantas pessoas você quiser para conseguir fazer o atendimento, para conseguir gerenciar aqui sua conta. E o que vai ter custo para você, então, é a quantidade de crédito e a quantidade de agentes. Feito isso aqui, ó, eu tenho, então, R$ 87,00 por mês, R$ 400,00 aqui por mês, para 10.000 créditos de mensagem e 20 agentes, R$ 1.000 por mês, 30.000 créditos de mensagem e 50 agentes disponíveis. E aí você precisa só contratar aqui, vai habilitar a página para poder colocar seu cartão de crédito e tudo mais, e aí você já vai estar com isso liberado para sua conta. Vamos voltar aqui na home. Então a gente tem aqui o crédito, aqui a gente tem as notificações, sempre que acontecer algum ponto específico das suas notificações, sempre acontecer um erro, uma conexão que foi perdida, essas notificações ficam aqui. Aqui você tem a parte de menu, então a primeira coisa que eu faço, se você perceber inclusive, a gente está no modo Dark aqui, ele vem por default, por padrão, o modo Light. O que eu faço? Eu clico aqui no meu nome, mudo aqui, ó, tema, Light ou Dark. Então aqui a gente tem o idioma, a gente seleciona aqui o idioma, aqui a gente tem alguns tutoriais, suporte à comunidade e a chave de API que a gente vai utilizar para fazer algumas integrações externas, por exemplo, com o N8N, com o Make e tudo mais. Aqui a gente tem a nossa fotinha, que a gente consegue adicionar, clicando aqui em configurações, a gente consegue mudar essa foto. Vamos lá. Então aqui a gente tem a parte de atendimento concluído, então aqui a gente vai ter a quantidade de atendimentos que foram feitos, total. Aqui a gente vai aparecer os atendimentos que foram feitos por humano, logo aqui embaixo, que não tem nada, porque não tem essa conta aqui específica, não fez nenhum atendimento. A gente tem aqui atendimentos em andamento. Então aqui a gente tem quantas pessoas estão sendo atendidas e aqui se tem alguém aguardando atendimento. Então, por exemplo, se o agente não conseguiu fazer um atendimento específico, resolver algum problema, ele vai para uma aba de aguardando atendimento e lá você consegue acessar e chamar para você a responsabilidade daquele atendimento. Aqui a gente tem o tempo médio de atendimento, que é que vai variar de acordo com a sua quantidade de follow-ups. Eu vou mostrar isso um pouco mais para frente. E aqui a gente tem se a equipe humana foi solicitada ou não, e a gente tem algumas informações. Aqui nós temos o top agentes relacionados a consumo. Então aqui a gente tem qual agente vai consumir mais créditos, qual está consumindo mais, qual está atendendo mais. Sempre numa visão 7, 14 e 30 dias. Aqui a gente tem um gráfico de consumo por dia. Esse gráfico aqui é um gráfico meio em linha ali, com uma área, né? Um gráfico de área. Então você tem uma visão de gráfico aqui consumindo. A gente tem aqui o gasto de crédito por modelo de comunicação. Então aqui eu consumi 20 créditos no modelo GPT-4. 4O. E aqui, basicamente, é isso. A gente tem aqui, então, os menus laterais. Aqui você consegue construir vários workspaces diferentes. Então, por exemplo, você tem vários clientes, você consegue criar um workspace para cada cliente, lembrando que os créditos, eles são consumidos de maneira individual. Então, essa conta aqui específica tem 3.420 créditos. Mas, se eu criar aqui um outro workspace, ele vem com crédito zerado.
E aí você precisa carregar, você precisa contratar um plano para aquele workspace, e aquele workspace vai ter aquele limite de crédito disponível no plano, ou se você fizer compra de recarga automática, ali vai estar disponível para você. Lembrando que a recarga automática ela não vai estar habilitada aqui, porque essa conta aqui é uma conta de teste. Eu não tenho plano contratado, e aí quando eu habilitar o plano, eu tenho uma opção logo abaixo da assinatura, ó, eu tenho ali a parte de comprar crédito automático, dependendo da quantidade de crédito que você tem disponível na conta. Vamos lá então. Então aqui na parte do dashboard é basicamente isso, não tem muito que se vê a mais aqui. A gente tem a parte de agente, que aqui é onde a gente vai criar os nossos agentes. Então a gente tem todos os ativos e os inativos. Clicando aqui em cima, você consegue criar o agente. Eu não vou conseguir porque essa conta aqui está com uma restrição. Eu preciso conversar com o pessoal para poder liberar essa conta. Mas basicamente, quando você clicar aqui para criar o agente, você vai ter que fazer algumas coisas. São elas: definir o nome, definir o que o agente vai fazer. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, vai ter a parte de trabalho, você vai ter a finalidade, então, suporte, vendas e uso pessoal. Você vai colocar aqui o que o produto vai vender, o que é a empresa, né? Então, depois que você criar o seu agente, tem uma aula específica para isso. Depois que você criar o seu agente, você vai ter que escolher o que é suporte, vendas e uso pessoal, qual que é o produto que ele vai vender, qual que é o site. Isso aqui, na verdade, isso aqui só vai estar disponível quando você entrar aqui no agente aqui em trabalho e colocar o site aqui e descrever um pouco sobre o que a Marta vende, né? O produto. Então, você vem aqui em suporte, presta suporte para a pessoa, vendas, vende o produto, e uso pessoal, agente pessoal de, e aqui você coloca o seu nome, por exemplo, se você quiser fazer um agente de agendamento, por exemplo, de uso pessoal. Que aí, mais para frente aqui no conteúdo, eu vou ter um momento específico em que eu vou criar um agente de agendamento, um agente de suporte, um agente de vendas, e aí dentro de cada um, a gente consegue complicar um pouco mais. Então, o agente de suporte, por exemplo, ele vai ter acesso ao banco de dados, onde eu vou ter várias outras informações, além do que a gente colocar aqui nos treinamentos. O agente de vendas, ele vai ter acesso a, por exemplo, um banco de dados com vários imóveis disponíveis para venda ou locação. A gente de uso pessoal, a gente pode colocar, por exemplo, para que o agendamento ele só seja feito depois que houver uma cobrança, por exemplo, que só vai liberar o agendamento, que é isso que a gente faz através das intenções. Vai ser um pouco mais avançado e mais para frente a gente vai ter aulas específicas para cada assunto. Então não se preocupe. Então aqui eu tenho aqui os agentes, são todos os meus agentes, eles ficam disponíveis aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo, se eu botar para inativar tudo, se eu consigo criar um novo agente. Deixa eu ver aqui. Não consigo. Ok, entendi. Então vamos lá, depois eu volto aqui e crio. Na verdade já tem aula gravada, assim que eu disponibilizar, vocês vão ter ciência de como que funciona isso aqui. A parte de chat, então, é a parte de atendimento. Então aqui eu tenho todos os atendimentos, todos os que estão sendo atendidos e todos que estão sendo finalizados já. Então todos aqui ficam em espera quando é transferido para alguém, para um humano ou assim, só para um humano. E aqui eu tenho todos que são atribuídos a mim. Aqui em cima eu consigo filtrar por nome do agente, e aqui eu consigo compartilhar um chat. Eu clico aqui, ó, compartilho aqui, crio um novo link. Deixa eu selecionar aqui a Marta, por exemplo, nome do cliente, quem fará o atendimento, botar aqui Miguel, por exemplo. Clico aqui e eu tenho aqui então um link para poder disponibilizar para o Miguel. Então aqui eu tenho a parte de iniciar atendimento, como o atendimento já está feito. Deixa eu até fazer aqui, deixa eu vir aqui na gente, deixa eu ativar aqui a Marta de novo. Confirma, deixa eu vir aqui na Marta, vem aqui em canais, aqui eu já estou avançando um pouco mais, só para vocês verem como é que funciona, tá? Então vou copiar aqui, e tem aula específica para isso, tá? Tem uma aula específica sobre os canais que eu explico o que é cada um desses canais aqui, como que eles funcionam. Eu vou pegar aqui e vou abrir uma outra aba aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um atendimento com a Marta. Olá, gostaria de mais informações. Deixa eu carregar ali. Pronto. Beleza. Deixa eu ir aqui. O que a gente vai fazer? Eu venho aqui em agentes e aqui eu já tenho um novo chat, por exemplo, porque eu mandei ele agora. Então aqui eu tenho o Marta, que é a agente que está fazendo atendimento. E eu posso vir aqui, ó, e assumir o atendimento. Na verdade, deixa eu só dar uma olhada aqui na configuração da Marta para ver se... Deixa eu só dar uma olhada aqui nas configurações. Solicitação ajuda humana, beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e vou assumir o atendimento. Você vai ver que ele mudou aqui, ó, para o meus. Então aqui, ó, todos, tá aqui como Miguel já. Eu volto aqui para a gente, tá ali com a Marta. Eu vou vir aqui na Marta e vou falar o seguinte. Quero saber como eu faço um bolo de cenoura. Vamos ver ali se ele vai me transferir. Falar com um humano. Gostaria de falar com um humano. Deixa eu ver aqui se ele vai transferir. O atendimento foi transferido. Olha só. Então, ver aqui em chats. Tá aqui, ó, em espera, em espera. O que isso aqui quer dizer? Que um humano precisa vir aqui e iniciar o atendimento. E aí, qual que é o lance? A gente consegue fazer, quando é feita essa transferência, fazer notificações em WhatsApp, Slack,
onde a gente precisar. A gente basicamente cria uma intenção para fazer essa transferência. E aí, a gente clica aqui em perfil e coloca, por exemplo, ao transferir, notifique no WhatsApp, por exemplo. E a gente vai criar uma intenção que é notificar no WhatsApp. Notificar no WhatsApp. É que a gente faz o preenchimento das informações. Deixa eu botar aqui, ó, globo.com. Beleza. E aí, toda vez que for feita a transferência, ele vem aqui notificar no WhatsApp, e aí a gente faz um fluxo externo, uma requisição externa, no Make, no N8N, então coloca aqui uma API direta de notificação de WhatsApp. Eu, particularmente, jogo para o Make com uma facilidade de ensinar as pessoas a construir lá dentro e para poder conseguir fazer a manipulação das variáveis. Eu tenho a opção aqui também, em configurações e webhook, de fazer isso aqui, ó, evento de transferência. Qual que é o ponto? O evento de transferência, ele envia para a requisição externa algumas informações que não são úteis num primeiro momento. Então a gente precisa tratar e colocar novos módulos do próprio GPT-Maker para poder conseguir extrair a informação que a gente precisa do atendimento. Numa aula específica, novamente, eu consigo entrar nisso no detalhe e explicar como que faz. Então aqui eu tenho o chat, então eu tenho todos os agentes que eu consigo filtrar, eu tenho aqui a parte de compartilhamento do chat, aqui eu tenho todos os atendimentos, eu tenho os atendimentos que estão em espera, eu tenho os atendimentos que estão atribuídos à pessoa que está fazendo o atendimento. Aqui em equipe, eu tenho basicamente o convite de membro da equipe, lembrando que não tem limite de convite, só que tem um limite que é o seguinte, quem criou a conta, ele fica como dono e por aqui a gente não consegue mudar esse status, a gente precisaria entrar em contato com o suporte e solicitar essa transferência de ownership, né, de dono ali para uma nova pessoa, para um novo e-mail. Mas aqui, basicamente, a gente tem 3 níveis, que é o nível de atendente, que tem acesso a apenas o chat. Eu tenho o nível de treinador, que vai ter o acesso aos agentes. E eu tenho o gerente, que pode fazer tudo, exceto a assinatura. Então, quem é o dono da conta, ele consegue gerenciar também a assinatura. Aqui, basicamente, eu coloco o e-mail e faço o convite. Aqui em faturamento, então, a gente tem os 3 planos. Aqui eu vou ter o plano assinado e eu vou ter aqui a opção de colocar mais crédito quando o crédito estiver acabando. E aqui embaixo tem as configurações, que são as configurações de perfil, configuração de workspace, aqui eu consigo alterar aqui o nome do workspace. Para adicionar mais workspace aqui eu tenho que mudar ali em cima. As senhas, a segurança aqui para colocar o autenticador de 2 fatores. Ponto importante aqui que é o seguinte. Eu tenho aqui esse aqui, curso Agente Express. Eu venho aqui, por exemplo, coloco M Basílio. Você consegue... Ele mudou aqui? Não, né? Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver se consigo, né? Basílio. Aí, ó, pronto, mudou. Criou. Então, o que a gente consegue? Aqui nos agentes é uma coisa interessante, que é o seguinte, Miguel, criei um agente em um workspace e eu preciso jogar para outro canto. Eu simplesmente venho aqui, mover agente, eu seleciono aqui o workspace dele. Já foi. Deixa eu vir aqui agora, M Basílio, ele já vai estar aqui. Se eu quiser devolver, eu basicamente mover agente e volto aqui para... aqui está com o número de agente, número máximo de agente ali, está com a restriçãozinha na conta. Aí eu consigo devolver para outra conta. Deixa eu ver se aqui está habilitado para criar agente. Não consigo. Beleza. Tá de boa. Então, o que eu consigo... Deixa eu fazer aqui de novo, quer ver? Teste 2. Deixa eu criar aqui o outro workspace. Eu venho aqui em agente, criar um agente. E aqui, ó, criar um novo agente. Qual que é o nome do agente? Então vai ser Miguel do teste. Continuar. Qual que é o objetivo de uso pessoal? Qual que é o nome? O Miguel vai ser agente de quem? Do Miguel Basílio. E aí aqui eu coloco o que é a tarefa, o que o colega vai fazer, que geralmente coloca em branco, só para poder habilitar isso aqui e depois eu faço a configuração dele lá na parte de agentes. Solicitação humana é aquele lance de sempre que for solicitado uma ajuda humana ou ele não souber responder alguma coisa, ele consegue fazer a transferência para o humano. Se você desabilita isso aqui, ele vai tentar ajudar o cara e às vezes pode até alucinar. Usar emoji na resposta, eu não gosto muito, porque às vezes exagera e fica feio, fica chato. Então aqui eu deixo desabilitado, restringir temas permitidos, isso aqui evita, na verdade assim, não evita, diminui as alucinações. O que isso quer dizer? Às vezes, dependendo da linguagem que você escolher para o agente, ele pode dar uma alucinada e responder uma coisa nada a ver, ou misturando ali os treinamentos. Se eu faço uma restrição, outro ponto. Quando você faz a consulta na LMM, quando você faz ali uma pergunta e é para gerar uma resposta, se você deixa isso aqui desmarcado, aqui desabilitado, ele vai fazer a consulta como se fosse um GPTzão na internet, no banco de conhecimento que ele tem.
Quando você faz essa restrição aqui, ele vai restringir as respostas aos treinamentos que você subir nele. E aí, na parte de treinamento, a gente tem uma aula específica onde a gente passa por todos os modelos de treinamento ali. Isso aqui para mim, eu acho que é o mais importante de todos, que é quando você faz atendimento pelo WhatsApp, quando você deixa isso aqui marcado, então dividir a resposta em parte, ele não manda um blocão de conteúdo, ele vai quebrar o conteúdo em vários blocos menores, mantendo uma comunicação mais atrativa, uma comunicação um pouco mais enxuta, uma comunicação enxuta não no sentido de enxugar o conteúdo, mas no sentido de quebrar os blocos como se fosse um humano mesmo. O humano, ele pega um bloquinho, 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 funciona geralmente como eu faço, né? Linha, 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 mas ele quebra em bloquinhos e vai alimentando ali o chat e respondendo o coleguinha. Então, geralmente eu deixo esses 3 aqui marcados. Continuo aqui. Aqui eu tense a parte de, se eu quero ir para a parte de treinamento já, se eu quero conectar novos canais aqui, ou ajustar algum tipo de configuração. Aqui eu geralmente saio, e aqui já está habilitado, já está disponível para eu conseguir fazer aqui meus treinamentos e mexer nele. Então a primeira coisa que eu faço aqui é revisar tudo, coloco no trabalho aqui, eu já coloco o site do coleguinha, parte de perfil eu já começo a estruturar o comportamento, a gente vai ter uma aula específica sobre comportamento. Aqui nos treinamentos eu tenho treinamento de texto, website, vídeo, documento. Eu priorizo sempre texto. Se eu tenho documento, então, na verdade, assim, qual que é o problema de texto? Eu tenho uma limitação de 1028 caracteres e documento a gente tem um limite apenas de tipo de documento e o tamanho máximo de documento. Mas qual que é o lance? Muitas vezes, o seu treinamento aqui de documento, ele pode ser quebrado em blocos de texto de 1000 caracteres. E eu prefiro treinar como texto. Ponto. Website, eu raramente uso. Eu uso somente quando tem alguma... Cara, quando eu vou subir um blog, por exemplo. O foda é que blog é muita coisa, é muita informação e pode dar uma zoada, sabe? Então, assim, website e vídeo eu raramente uso. Raramente uso. Na verdade, o website eu só uso na home. Então, por exemplo, eu tenho um produto ali, uma landing page de um produto, eu pego a LP ali, a landing page, e coloco aqui o website. Então, eu venho aqui, coloco aqui o website, a gente tem aqui o intervalo de atualização, a gente pode selecionar de quanto em quanto tempo ele vai fazer ali, puxar a informação da página, e aqui eu tenho se ele vai navegar pelas subpáginas ou não. Por exemplo, eu tenho um blog que eu tenho 1000 artigos, se deixa isso aqui habilitado, ele só vai pegar a home do blog. Se eu pego aqui as subpáginas, ele vai olhar tudo. E aí aqui é um pouco complexo, pode ter alguma informação que não condiz hoje com o que o seu produto oferta, e aí eu tento ser o mais conservador possível nesse sentido, colocando tudo através de texto aqui. A parte de vídeo aqui, não gosto. Sinceramente, ele vai fazer uma transcrição do documento ali, do artigo, e não fica, do artigo não, do vídeo, e não fica legal. A parte do documento, então, por exemplo, uma coisa que eu fiz de um agente de vendas foi, eu coloquei aqui em treinamento de documento, tudo relacionado aos tipos de lançamento mais famosos do mercado. Então, por exemplo, lançamento interno, tinha um documento aqui, lançamento de semente, tinha um documento aqui, com tudo que acontece no lançamento. Então, tem lá 5, 6 páginas. Por quê? Para dar contexto para o meu agente. Ah, esse meu produto específico funciona para o lançamento de semente? Se eu tenho uma informação de como que funciona o lançamento de semente, ele consegue consultar o que é o lançamento de semente e trazer a informação conectando o seu produto com o lançamento de semente. Da mesma forma, lançamento relâmpago, passariano, interno, tudo que você precisar. E aí aqui, qual que é o ponto? Aqui é uma informação engessada que raramente vai ter consulta, mas que está aqui caso um dia alguém levante a mão e fale assim, putz, funciona para isso. Eu coloco aqui no documento. Fora isso, o que não está em documento, o que na verdade eu consigo quebrar o documento em blocos menores, eu coloco aqui. Beleza? E nas intenções, então, a gente faz as requisições externas. Isso aqui é uma aula específica de intenção, que vai ser um pouco mais carregada ali de conteúdo. Nas integrações, a gente tem aqui alguns aplicativos que já são integrados nativamente. Então, a gente tem o Eleven Labs para comunicação via texto, o Google Calendar aqui para agendamento, o PlugChat, que é uma plataforma de gestão de atendimento, e o eVend, que é uma plataforma de loja específico, se não me engano, era para moda, na última vez que eu olhei, mas está em acesso beta, e aí você tem acesso, tem que ser cliente do eVend e solicitar para o suporte a liberação aqui para você conseguir usar. Aqui nos canais a gente tem as plataformas que a gente consegue fazer integração, lembrando que o WhatsApp Web, que é aquele que você bate o QR Code, ele é feito através do ZAPI, que é uma plataforma que está aqui no guarda-chuva do GPT Maker, dentro da IHA, que é a empresa que construiu essa plataforma e construiu o ZAPI. Então você precisa contratar o GPT Maker e também o ZAPI, então você vai ter o custo do GPT Maker e o custo do ZAPI. Se você optar aqui por WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, Mercado Livre, WebChat,
É gratuito. Lembrando que esse WhatsApp Meta aqui é a API oficial, que é só cadastrar aqui. Eu vou ter uma aula específica também, estou prometendo muita coisa. Eu tenho uma aula específica cadastrando aqui o WhatsApp, comprando um número novo, validando o número dentro da API da Meta e cadastrando o telefone aqui bonitinho. Aqui na parte de configurações aqui, a gente tem aquele mesmo cenário, só tem um ponto aqui que é o seguinte: tempo de resposta é o tempo que o seu agente vai aguardar para responder. Geralmente eu deixo entre 30 e 1 minuto. Por quê? Se o coleguinha manda, oi, tudo bem? Embaixo manda, como você está? E manda, tem um problema? O seu agente, se eu deixo aqui como imediatamente, ele vai responder cada bloquinho. E aí eu gero consumo de crédito. Se eu deixo, por exemplo, em 30 segundos ou 1 minuto, ele vai aguardar. Então, por exemplo, o humano, ele vai mandar a quantidade de texto que ele precisar, ele vai aguardar esse tempo aqui antes de responder. Então, ele vai consolidar o que o humano mandou ali no WhatsApp, por exemplo, de pergunta, vai consolidar essa informação e vai mandar para a comunicação, para a linguagem que você colocar. Aqui a gente tem a parte do time zone do agente, então aqui já vem como default aqui São Paulo. Então aqui eu deixo geralmente também entre 30 e 1 minuto. Eu só deixo imediatamente quando eu estou na fase de teste, na fase de implementação, e quando eu estou na parte de produção, que é a parte que eu faço o go live, que eu coloco ele para rodar, eu venho aqui já e coloco em 1 minuto ou então 30 segundos. Beleza? Vamos lá, ações de atividade, aqui eu faço os nossos follow-ups, eu consigo colocar vários follow-ups aqui. Então, se o seu cliente não responder em 10 minutos, eu mando um oi sumido. Daqui, depois de 2 horas, eu coloco tá aí. E aqui embaixo eu tenho um set em, sei lá, menos aqui, por exemplo. 2 dias, é nóis, que vou. E aqui embaixo, em 3 dias, eu finalizo o atendimento. E aí, qual que é o lance disso aqui? Se você não tem um fechamento, deixa eu botar salvar aqui. 10, 2 horas, aqui. Deixa eu botar aqui 4 dias. Salvar. Ponto importante. Se você tem um finalizar atendimento um pouco mais longo, por exemplo, eu tenho uma agente, ela finaliza o atendimento forçado ali, né? Que ela vai finalizar depois da ausência do coleguinha. Então ela tem 4 follow-ups e finaliza depois de 7 dias. Então eu tenho follow-up, 2 follow-ups no mesmo dia, eu tenho um follow-up no dia seguinte, um com 3, um com 4, e depois de 7 dias eu finalizo o atendimento. Se você tem isso aqui com um tempo mais longo, aqui no seu dashboard, ele vai trazer um tempo muito longo de finalização de atendimento. Porque aqui ele vai trazer o tempo médio de duração de atendimento. Se eu tenho atendimentos que duram 7 dias antes de ser fechado, ele vai fazer essa média e vai trazer ali. Se você tem uma janela de conversação ali um pouco mais curta, ele vai trazer essa informação. Vou prometer mais uma coisa aqui, e em algum momento eu trago para vocês um documento, ou então uma estrutura um pouco mais completa de como fazer follow-ups e como estruturar uma sequência de follow-up com texto bonitinho, um exemplo para vocês conseguirem utilizar. A parte de webhooks aqui, então, eu tenho um evento de nova mensagem, sempre tem uma nova mensagem, ele envia. Quando a gente não souber responder, ele vai fazer alguma coisa. Evento de transferência, vai fazer alguma coisa. Evento de finalização de atendimento, ele vai fazer alguma coisa. O único que eu uso dos 4 é o evento de finalização de atendimento, que quando o atendimento é finalizado, vai enviar uma notificação via webhook para um cenário específico que eu tenho no Make, e nesse cenário específico do Make, eu tenho um módulo de buscar a conversa lá no Make, no cenário, que eu faço um resumo, mais um módulo para a gente trabalhar aqui, mais uma aula para a gente trabalhar aqui, que eu pego o conteúdo do chat, faço um resumo dele e jogo numa planilha. Por quê? Porque eu pego esse resumo e transformo ele em outras coisas. Eu consigo transformar ele em treinamentos, em treinamento para o meu time comercial, para ele ver o que está acontecendo. E aqui a parte de regra de transferência. Aqui eu encerrei, parecia que eu cortei o vídeo, mas não cortei não. É basicamente isso. Eu faço ali o resumo, jogo na planilha, e dentro da planilha eu faço o tratamento que eu precisar fazer para conseguir ter outros outputs ali. A parte de regra de transferência é basicamente assim. Se o bot, por exemplo, quando o lead perguntar sobre financeiro, aqui eu tenho a opção de transferir para agente, aqui não vai ter nenhum, porque não tem nenhum outro, ou tenho a transferência aqui para humano, e aqui eu tenho humano que eu quero transferir. Financeiro vai para o Miguel. E aqui eu tenho um ponto muito importante, que é a parte de devolver ao finalizar. Quando o Miguel terminar de finalizar aqui, eu ponho aqui para devolver ao finalizar, que para o próximo contato que esse lead ou esse cliente tiver, ele vai para o bot inicial e não vem para o Miguel, não fica atribuído para o Miguel. E aí aqui, por quê, né? Então, se ele devolve, a próxima conversa vai para o Miguel do teste, por exemplo, mas se eu não deixo aqui habilitado, a próxima conversa já vem direto para o Miguel Basílio. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um agente que ele tem a única função de distribuir entre outros agentes, então, por exemplo,
O Miguel do teste ele vai ter somente o objetivo de entender o que o coleguinha quer. Depois de entender, vai fazer a transferência para um agente específico com o escopo específico de atendimento. Então, por exemplo, eu tenho um agente de suporte, eu tenho um agente de vendas, eu tenho um agente humano que vai falar sobre financeiro. E aqui eu consigo colocar essas regras e para sempre que acontecer essa transferência, ele vem aqui bonitinho. Se eu não marco aqui, então, se ele quer falar sobre financeiro, ele vai transferir para o Miguel, e quando o Miguel terminar de fazer o atendimento, ele vai ficar ali. Então, finalizei, mas aquele lead ele fica atribuído ao Miguel. Então, no próximo contato, independente do assunto que o lead queira tratar, ou o seu cliente queira tratar, ele vai ser atribuído para o Miguel. Se eu faço a devolução, ele volta para o Miguel do teste, ele volta para o agente que tem a única função de distribuir o atendimento. E aí aqui é isso. Eu venho aqui, salvo, não vou fazer nada aqui, porque isso aqui não tem nada. E aqui eu tenho a parte de teste, eu consigo testar aqui em tempo real o agente e tudo mais. Lembrando que isso aqui também gera consumo de crédito na sua conta. Então, tanto o teste quanto a parte de canal, que você consegue fazer aqui no web chat para poder testar, tem o consumo de crédito para gerar a resposta. Fechado? O único detalhe que talvez tenha passado batido é a parte aqui de indicação. Se você tiver uma agência e você optar por, para cada cliente, você ter uma conta do GPT Maker, que aí você só vai colocar o seu e-mail naquela conta, você consegue colocar por aqui, ó, indicação de amigo. Porque você vai ganhar 100 créditos toda vez que o seu cliente se tornar cliente do GPT Maker. Então, aqui eu tenho indicação, tenho aqui o linkzinho, você consegue, aqui tem as instruções, tem aqui onde você vai compartilhar, e aí a sua conta, ela fica assim. Deixa eu ver se consigo acessar aqui. Aqui, ó. Então, a sua conta fica aqui, ó. Então, eu tenho a empresa do Rodrigo, tenho a base de treinamentos e todas as suas contas que você tiver acesso, elas ficam aqui bonitinho. E aí, para você acessar, é só clicar. Eu, particularmente, crio uma conta para cada cliente. Ah, Miguel, e o cara vai ter acesso ao GPT Maker, ele vai conseguir construir. Cara, não vai. Se o cara te contratou para fazer um agente, ele não quer trabalhar com isso. Ele só quer ter o problema resolvido, que é um agendamento, que é uma venda, que é um suporte. Ele não vai. E o outro ponto é, você precisa começar a trazer inteligência. Você precisa estar ali para poder treinar o agente. Então, entender o que ele está fazendo. Então, por exemplo, aqui, ele vem aqui no agente, você, né, vem aqui no agente, adiciona aqui o webhook de finalizar o atendimento, que eu vou te ensinar em breve, adiciona aqui, e você vai pegar essa conversa, jogar numa planilha, por exemplo, e você vai tratar essa informação através do GPT Maker, do GPT, por exemplo, ou de outra plataforma. Ou você vai ter que entrar aqui todos os dias, ou uma vez por semana, olhar todos os atendimentos que você ainda não acessou, e como você vai saber o que você ainda não acessou. Ou você joga todo mundo numa planilha, todos os atendimentos que forem acontecendo, você joga numa planilha, e na planilha você faz a gestão de quem que você já entrou. E aí dentro do Make você consegue listar todos os atendimentos que foram feitos. Tem um módulozinho específico para isso, numa próxima aula. Então aqui tem isso, e aí você entra aqui e você consegue vender a inteligência por trás desse conteúdo, a inteligência por trás da gestão dos agentes. Então você vai ser um gestor de agente, um gestor de automação. Você consegue acessar aqui todos os atendimentos, todos os chats e conseguir entender o que está acontecendo. Ou o seu cliente vai te dar um feedback. Putz, Miguel, esse atendimento aqui específico, o agente deu uma viajada muito louca, ofereceu um produto, ofereceu um desconto que a gente não tem. A gente precisa travar isso. Aí você precisa vir aqui no agente. Esse primeiro teste que você faz, né, você vem aqui no treinamento, coloca a informação. Não temos desconto. Ponto. Você vem aqui, cadastra. Beleza? Ah, Miguel, ele continua dando desconto. Fechado? Vamos colocar, vamos travar na raiz. Você vem aqui no comportamento e coloca aqui embaixo. Pontos importantes. Não temos desconto. Pronto. Porque tem uma hierarquia. Ele vai bater aqui primeiro, vai olhar tudo que está aqui e depois ele vem aqui nos treinamentos. Ele vem texto, website, vídeo, documento. Então, assim, feito aqui, Miguel, o agente, uma coisa que eu tinha. Eu tinha aqui nos treinamentos, então, por exemplo, plano X, link. Aí eu tinha um treinamento, plano Y, link, plano Z, link. E aí, observando o comportamento do agente, eu percebi que algumas vezes ele não mandava o link do plano. O que eu fiz? E aí, na verdade, assim, era link, plano X, link, informações, período, coisas técnicas, né? Técnicas do plano e tudo mais. O que eu percebi? Ele, às vezes, não mandava. Ele mandava todas as informações, mas não mandava o link. O que eu fiz? Vim aqui em trabalho, na verdade, em perfil, e coloquei aqui, ó. Plano X, link.com, sei lá, www.blá.com.br. Plano Y, por exemplo, link, plano Z, link, É isso. E aí eu percebi
E esse problema foi resolvido. Nunca mais tive problema de não ter envio da comunicação do plano. E aí é isso que eu faço. Então, por exemplo, Miguel, tive problema aqui, nossa, a gente deu uma alucinada muito louca aqui, ofereceu alguma coisa que a gente não tem. Beleza, entende o contexto, entende o que foi perguntado aqui no chat, entra aqui na conversa e dá uma analisada aqui para cima. Quando você entender, você vai falar, putz, isso aqui foi uma alucinação ou isso aqui foi um erro do chat do humano que estava conversando. E aí, entendendo isso, você vem aqui no agente, treinamento ou no comportamento e faz o seu treinamento, faz a sua limitação. Fechado?